Oi, gente. Nossa, começando, tá, esfriou muito aqui, muito mesmo. De ontem pra cá, de ontem pra cá, tá muito frio, muito mesmo. Gente, olha, meu cabelo tá crescendo tão bem que já tá ficando assim, rebeldão, ó. Já dá pra trançar, olha só que coisa, né? Dá até pra fazer trancinha, gente, olha pra isso. Tá aqui todo espivitado, né? Faz tempo que eu não passo um pente no meu cabelo. Faz tempo. Sabe o que é só passar a mão? Bom, eu faço isso na vida. Ele comprido ou não, quase que eu não passo pente no cabelo. Bom, eu queria começar falar uma coisinha aqui pra você que eu tava pensando, sabe? Comecei a pensar. A gente fica parada um tempinho assim, sem nada para fazer, né? Quando a gente fica paradinho, a gente começa. Nós começamos nossos devaneios, né? Começa nossos devaneios. E eu tava pensando, gente, como nós gostamos, né? De acumular coisas, né? E quando eu falo acumular coisas, às vezes nos sentimos tão pesados, né? Assim, meio carregados, sabe aquela história? Que o espírita fala muito sobre isso, né? Do espírito ser leve quando ele sai do corpo. Não só o espírita fala, né? Quem já teve experiências até fora do corpo tal, que quase em experiências de EQM, por exemplo, quase ninguém quer voltar para cá, que são experiências quase morte, né? Eu já saí do corpo, eu já tive essa experiência, uma hora eu vou contar aqui, né? Mas eu vou falar de experiências assim que as pessoas viveram coisas que eu não vivi, né? Porque na realidade a minha experiência não chegou a ser uma experiência de ir a outro lugar. A minha experiência foi uma experiência diferente. Então, mas tem os relatos que as pessoas e os espíritas mesmo, né, quando vão falar que, no caso, quando começam a falar do perispírito da coisa, e é do espírito quando deixa o corpo, quando deixa a matéria, né? Como que nós, quem não teve essa experiência não sabe, né? Mais ou menos assim, quando você sonha voando, coisa que eu sonho bastante. Ultimamente eu não tenho sonhado, ultimamente. Ultimamente, quando eu falo nos últimos meses. Mas nos últimos 3, 4 anos, e agora parou, nos últimos, não sei dizer, uns 7, 8 meses que eu acho que eu não sonho voando. Mais ou menos isso. Mas eu sonhava voando. E a sensação, para quem já sonhou, sabe que é uma experiência única. É uma experiência fantástica. Aquela leveza, aquele, sabe, voar que nem os pássaros. Às vezes, voos curtos, voos baixos e às vezes voos assim, né? Muito, né? Parecido com voos de ave, das aves mesmo, né? E é uma experiência fantástica. Então, o que se fala nas experiências e no caso da morte, para quem acredita, né? Que nós não somos essa materiazinha aqui, esse corpo frágil, né? Que nós temos, que qualquer coisa nos derruba, né? Qualquer coisa. Não importa o quanto você se ache poderoso, o quanto você tenha de altura, 2,5 metros, 2,20, 2, sabe? Que você seja um armário, que você seja uma fortaleza, músculos gigantescos, não importa, não importa o quanto nós somos frágeis. E eu tenho um exemplo de um conhecido meu de muitos anos, um conhecido meu que até quando ele faleceu, nós estávamos muito próximos, assim, nos reencontramos, ele com a esposa dele moravam
do segundo casamento dele, moravam perto de um salão que tinha. Então nos aproximamos, mas eu conhecia ele desde, nossa, muito, muito novo, assim, meus filhos eram pequenos. E ele era de uma fortaleza alto, sabe? Ele era dono de uma academia, depois ele fechou, foi trabalhar com outra coisa. Então ele praticava musculação e tal, ele era gigante, gigante. Tanto na vertical como na horizontal. Gigante. E aí ele pegou um diabetes agora, era uma pessoa até bem bacana, bem legal, sabe? E ele pegou diabetes e infelizmente ele teve que amputar uma perna, gigante assim, ele diminuiu muito de tamanho, né? Mas ele era muito grande, mas aí a gente vê que nem tamanho, nem dinheiro, nem nada, absolutamente nada, nada, né? É maior do que nosso espírito, assim, se falando fisicamente, né? Às vezes ser uma pessoa muito frágil, muito miudinho, muito também aí muito ágil, faz tudo, mas de repente você pega uma doença e você se vai. O nosso físico, ele é frágil, seja você pequeno, de pequena estatura, magrinho, ou alto, forte, não importa. Então nós somos bem frágeis. Então nosso espírito, sim, nosso espírito, eu acredito na fortaleza dos espíritos, não todos também, mas espírito vai viver, né, gente, independente do que nos acontecer. Independente não, porque a morte vem para todos, né? Mas quando nós fechamos nossos olhos, a matéria para, o coração para, né, nossos órgãos todos param de funcionar, o nosso espírito vive. E é aí que a gente tem que ter a grandeza mesmo, real, né? Ter um espírito fortalecido, fortalecer o nosso espírito. A conversa não era nem para isso, eu já tô viajando. O que eu vou falar é outra coisa. Bom, é o seguinte. Quando nós falamos, sabe, nossa alma é leve, nosso espírito é leve, e que as pessoas costumam falar nas experiências, como eu estava falando, experiência de quase morte, é que as pessoas não querem voltar para a matéria, fala que ela é muito pesada, né? A matéria é muito pesada, a matéria é como se fosse mais ou menos uma prisão para a gente, né? É mais ou menos assim como se fosse uma prisão. Quando nos libertamos dessa prisão, então aí sim, aí nosso espírito está solto, leve. E eu pensando nisso, eu fiquei, puxa vida, mas não tem uma forma da gente ainda encarnado, ainda usando essa nossa matéria, né? Que nós temos para nos locomover, que precisamos no planeta Terra dele, né? Precisamos dele e muito. Será que não temos como nos aliviar para ver se a gente pesa um pouco menos, sabe? Se a coisa não é tão carregada, tanto interno como externo. Sabe aqueles, tipo, hoje está muito na moda de você acumular coisas. Mas quando eu falo para a gente reparar se nós não estamos acumulando mais do que o necessário, seja interno ou seja externo. E o que é acumular o interno? O interno seria tudo, todo o lixo que vem, né? Raiva, possessão por algo ou alguém, raiva, ódio, inveja, egoísmo, falsidade, né, que tem muito, a gente sabe, entre nós, né, seres humanos, né, como não somos perfeitos, temos muito dessas coisas assim, mas temos muitas virtudes também, né, somos também muito bons, muitos de nós somos bons, somos generosos, somos solidários,
temos carinho, sentimos amor, temos sentimentos nobres também, né? Mas temos muita coisa que pesa a nossa alma, nosso físico e nossa alma, nosso espírito. E nosso físico que acaba se sobrecarregando com o que não presta, né? É um peso. Mas eu estou falando também dos acúmulos de coisas materiais. Por exemplo, o rico, não todo rico seja assim, não que todo rico, mas toda gente de posses, eles querem ter muitas casas. Muitas vezes não é nem como um ganha-pão aquelas casas, porque você fazer um prédio, ter algumas casinhas, né? Como eu tenho uma pessoa da família, minha irmã construiu lá uns, né, na casa dela, que era espaçosa, uns kitnets para ganhar um dinheirinho, né, na velhice dela, na aposentadoria dela, ela tem um maior conforto. Não se trata disso, não é disso que eu estou falando. Isso é óbvio que é um caminho muito bom para quem consegue fazer a coisa. E quem também tem grandes prédios, grandes negócios, quem tem muito dinheiro, prédios comerciais, prédios residenciais, que seja como um investimento, não tenho nada contra, mas você sabe que tem muita gente, que tem vários até imóveis, imóvel fora do país, imóvel na praia, imóvel no campo, vários imóveis na própria cidade até que mora, e não usa um, usa dois e o resto fica fechado, né? Fica fechado, enfim. Cada qual com seu cada qual. Quem tem muito também faz coleções de relógios, tem aqueles mais simples que fazem coleções de relógios, de semijoias, muitos anéis, muitas pulseiras, sabe, esses balangidang e tudo. Bijuteria, para quem não tem dinheiro, assim como eu, né, que a gente se pega, que eu andei dando assim de montão, que a gente se pega com caixas e mais caixas, disso, é daquilo, é de não sei o quê. Gente que gosta de ter na garagem quando mora em casas enormes, que tem 4, 5, 6, 10 vagas de garagens, até mais, né? Que perto de mim tem casas assim que tem até 15, 20 vagas de garagem, próximo de mim até, onde moram os bambambãs do dinheiro. Então, acúmulos de carros, né? Um carro para cada dia, para sair. Aí eu fico pensando, isso deve pesar. Se não pesa agora, vai pesar amanhã. Pesa, começa a pesar, né? Eu não estou criticando ninguém, cada qual, como diz o outro. Cada cabeça é uma sentença e cada ser humano é um universo, é um mundo. Cada ser humano é um mundo. Então, quem sou eu para estar julgando alguém, né? Então, os mais pobrinhos têm acúmulo do quê? De sapatinhos, de sandalinhas, de bolsinhas, né? Os que têm mais endinheirados são bolsas de grifes, bolsas de 50 mil reais, de 100 mil reais, de 200 mil, de não sei quantos dólares, ali, repleto. Outros que têm coleção de 300, 400 pares de tênis de grife. Quem não tem também tem aqueles mais baratinhos, aqueles tênis mais pobrinhos, nós fazem coleção. Então há de tudo, né, gente? Colecionadores de tudo. É tudo quanto é tipo de bugiganga nós temos, né? Eu até esses dias, meu filho estava falando, não, precisa ter menos coisa. Eu falei, menos, meu filho, eu tenho uma dúzia de xícara, eu dei tudo, dei copos de xícara. Copo não dá para dar porque quebra tudo. Ele quebra, eu quebro. Então, ele falou assim, não, a gente tem que ter menos, que é muita coisa, e aí depois tira, isso tem que limpar, isso aqui dá um trabalho, não sei o que. Eu falei, filho, mas uma dúzia é muito? Será que é muito? Será que eu tô tendo muita coisa? Porque eu já tirei tanta coisa, eu já doei tanta coisa, né? Eu viro e mexo, eu faço isso, né? Põe algumas coisinhas assim, até para ganhar um dinheiro de vez em quando, e dou muita coisa, assim.
quando eu tenho roupas, tal, uma coisa ou outra eu sou meio apegadinha, confesso, ainda não consegui me desligar, porque eu estou no caminho do desapego total. Eu sei que eu acho que nenhum de nós conseguimos um desapego total, nem de coisas, nem de pessoas, nem de nada, né? Ou principalmente de pessoas e tal. Mas eu estou no caminho, sabe? De, pelo menos materialmente falando, a gente de se desapegando, já não tenho grandes coisas. E o que eu tenho, sabe? Bobagem é ter apego, porque a gente não leva nada dessa vida. Então, o que eu quero falar é você aí que vai me assistir, né? Uma meia dúzia de pessoas, tal. O que você acumula na vida? Dá uma parada, faz uma reflexão. O que te pesa muitas vezes? Sabe aquela hora que você está sentindo que tua casa está abarrotada de coisa, que você vai pro armário da cozinha, vai pro teu armário no seu quarto, que você começa a falar, não, tenho muita roupa de cama, tenho muita toalha, vou tirar. Não te dá um alívio? Dá um alívio, gente. Dá um alívio tremendo, dá um alívio tremendo. E excesso de coisas, quando você tira, você fala, ufa, você sente. Eu pelo menos tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação. Eu falo, puxa, eu deveria ter feito isso há muito tempo. E eu costumo fazer isso. E de dentro a mesma coisa, aquela faxina, sabe? Tanto fora, no externo, como no interno. Faz um bem, gente, faz um bem tremendo. Olha quem tá aqui perto de mim. Agora só não dá para desapegar em uma coisinha dessa que só dá amor. Uma coisinha dessa que só dá amor pra gente. Não dá, né, minha gente? Não dá, né, filha? Hein, Meg? Meg 2. Meg 2. Sim, mamãe. Então é isso. Aí, olha, chegando, eu tô falando com a Meg 2, tá chegando a Meg 1. Mamãe tá fazendo aqui um videozinho aleatório, que eu comecei a pensar umas coisas. Aí eu tava aqui falando. Aí eu vou desligar já. Tudo bem? Minha filha foi para um treinamento no Corpo de Bombeiro pela escola. Tá chegando, tá passando aqui agora. O outro foi trabalhar esse final de semana. Ela tá chegando bem agora. Então é isso que eu quero dizer. Vamos fazer uma reflexão do que nós estamos precisando nos esvaziar. O que você acumula na sua vida? Dá uma pensada aí, que com certeza tem o que tirar da nossa vida. Que não seja tudo de uma vez, nunca vai ser, né? Mas que você consiga tá tirando. Um dia você tira uma coisa, outro dia você tira outra, e aí nós vamos caminhando nessa caminhada de esvaziamento, né? De esvaziamento, para ver se a gente tem mais leveza nessa vida, né? Antes da gente partir, que dependendo do que a gente fez aqui, né? Se não fizemos errar, todos nós com certeza cometemos erros, né? Um pecadinho aqui, uma coisinha ali, mas se não fizemos coisas muito pesadas, coisas que realmente trouxe muito sofrimento para outros, a gente, com certeza, na hora que fecharmos os olhos, nós vamos ter um espírito leve, né? E que possa transitar para lá e para cá e sentir aquela sensação boa que as pessoas que já passaram por isso descrevem. Mas vamos tentar aqui na Terra ainda fazer esse tipo de coisa, tentar ser mais leves, sabe? Acordar, é que nem aquela história do rico, sabe? Tem gente que é tão rico, tão rico, tão rico. Eu vou dar o exemplo do próprio Silvio Santos, que todo mundo conhece. Ele tem muito dinheiro ainda, muito, mas nada comparado com o que ele já teve, né? Acredito eu. E foi uma época que ele precisou vender todas as lojas dele do baú e tal, e que ele estava sendo roubado por um até parente, né? Se eu não me engano, era parente. Não só parentes, mas eu acho que tinha um parente dele, alguns parentes envolvidos trabalhando nos bancos, e ele tinha tanto dinheiro que ele demorou a perceber que ele estava sendo lesado. Como ele já aconteceu, tem outros casos aqui que eu não vou citar, né?
não vem ao caso, de pessoas muito endinheiradas que tem tanto, mas tanta coisa que não dá conta de quando está sendo, só vai se dar conta mesmo quando já está na lona, de tanto leva. Então é a mesma coisa, se você tiver 300, 400 vestidos na tua casa, 400 pares de sapato, 300 bolsas, você só vai se dar conta quando já tiverem levado metade, porque é tanta coisa que você não nota. Então são coisas desnecessárias, né? E por dentro, tudo, aquela raiva, aquele ódio, aquela, sabe, aqueles sentimentos vergonhosos, né? Que acometem tantas pessoas, né? E não que eu, por exemplo, que estou falando aqui, não tem algo na minha vida que eu não possa sentir algum tipo de vergonha por ter feito. Mas tem aquele ditado que o bom é assim, que quando você cai, o feio não é a queda. O feio é você cair, levantar e continuar errando. Ou então levantar e cair e ficar lá prostrado. Ou então continuar na lama, né? Quando você consegue enxergar, que você consegue ser gente de verdade, aí, né? Dá uma limpada naquele... no nosso interno, eu acho que você deve ser perdoado, não sei, pelo menos você não fica tão carregado, contanto que você reconheça, né, teus erros, reconheça que um dia você machucou alguém, que peça um perdão de coração, mas de coração e não volte a fazer, porque não adianta nada pedir perdão e voltar a fazer tudo de novo, né? Então vamos dar uma esvaziada tanto fora como dentro, ok? Vai, boa tarde. Dá atenção aqui para minha filhota.